Então, com isso, exercício. Tentem fazer aí. Primeiro, determinar quais dos pares ordenados dados aí nesse exercício são funções. E depois determinar o domínio e a imagem dos que forem funções. Para isso, você vai usar isso que eu acabei de falar. Pronto. Escrevi aí no chat o que é que você precisa verificar para saber se um dado par ordenado é uma função. Correto. A resposta aí está correta. Letra A é uma função com domínio 1, 2, imagem igual a B, que no caso é quem? Isso. B é esse conjuntinho aí, unitário contendo o número 3. Agora, por que que eu sei que é uma função, né? Eu vou seguir o que eu escrevi aqui, ó, aí no chat. Para determinar se um par ordenado RB é uma função, basta verificar, primeiro, se é uma relação funcional, ou seja, se cada x no domínio corresponde a um único y na imagem. Isso eu vejo facilmente que sim. Ó. O 1 corresponde apenas ao 3. O 2 corresponde apenas ao 3 também. Então, é uma correspondência unívoca que eu tenho aí entre elementos do domínio e elementos do contradomínio, que também são elementos da imagem. Então, a primeira condição está sendo satisfeita, e R é uma relação funcional. Depois eu preciso verificar também que B é um contradomínio para R, o que significa dizer que a imagem de R está contida em B. A imagem de R é o conjunto das segundas componentes. E como segundas componentes aqui eu só tenho três. Então, o conjunto de todas essas segundas componentes é exatamente este aqui. Portanto, a imagem está contida nesse conjunto B que foi dado aqui, formando o par que define a função. B não é função. Porque não é função, há mais correspondência para o mesmo elemento do domínio, ou seja, não é uma relação funcional, né? Pronto, então como eu sei que não é uma relação funcional, não é uma função. Por que não é uma relação funcional? Porque eu estou vendo aí que elemento um no domínio, né, corresponde ao 3 e ao 2 ao mesmo tempo. Aqui, um 3 e um 2. Então, já quebrou aí a funcionalidade, a característica de ser funcional dessa relação. Não é funcional. É... Então não preciso nem falar domínio e imagem porque não é função. Já posso passar para o próximo item. Item C. 1, 2, 2, 3. É funcional. Eu acho que Samuel trocou aí. Imagem e domínio. Mas no geral tá certo. É só trocar aí. Imagem e domínio. Pronto. Então é isso aí. É funcional, né? O 1 corresponde apenas ao 2, o 2 corresponde apenas ao 3. Então, é uma relação funcional. E, além disso, esse conjunto 3, 2, 5 contém a, a imagem, né? A imagem da relação, que é o conjunto 2, 3, está contido no conjunto 3, 2, 5. Façam a letra E, que a letra E é mais interessante. É de escola. Tem uma correçãozinha aí a ser feita nessa resposta aí de Ed Hudson. A imagem não pertence ao contradomínio. Tem uma correçãozinha aí a ser feita nessa justificativa. Quando se fala imagem, você está falando de um conjunto, né? Conjunto de todas as segundas componentes. Esse conjunto precisa pertencer ao conjunto B ou é uma outra coisa? Aqui, ó.
Não é exatamente pertencer, né? É estar contido. Então você quer dizer que a imagem não está contida no conjunto B. Isso, subconjunto de B. Não é subconjunto de B, no caso aqui. Por isso não é uma função, né? Agora, não é uma função, apesar de você ter aqui uma relação funcional. Essa é uma relação funcional, porém esse par não é uma função. Vamos pular agora para letras H e J, que são interessantes. Pergunta: tem como pertencer e não ser subconjunto? Tem. Aqui. Conjunto unitário contendo um pertence ao conjunto unitário contendo conjunto unitário contendo um, mas não é subconjunto desse último conjunto. Por que que pertence? Porque é um elemento, de fato. Já que ele aparece dentro de chaves no segundo conjunto, então ele é um elemento do segundo conjunto. Então por isso pertence. Agora não é subconjunto porque não é verdade que todo elemento do primeiro pertence ao segundo. Quais são os elementos do primeiro? Apenas o um. Só tem um elemento, que é o um. E esse um não pertence ao segundo. O segundo tem um único elemento, que é conjunto unitário contendo um. Isso não é o um. Uma coisa é um, outra coisa é unitário contendo um. Então, como um não pertence a esse, então está contido. Pronto, são exatamente essas sutilezas de conjunto que eu acho assim que é, é um grande passo para entender o resto da matemática. Assim, essas coisinhas, né? Que eu acho que esse assunto de conjunto assim, é o início. Todo mundo deveria começar por aí, porque é praticando esse tipo de coisa que o resto vai sendo entendido. Letra F. Bom, eu queria pular logo para H e J, mas vamos ver a F. É função, deixa eu ver. Relação funcional. Sim, é uma relação funcional. Um está associado apenas ao 2, 2 ao 2 e 3 ao 5. Então, o fato de o 2 na imagem ser apontado pelo 2 e pelo um no domínio, isso não é problema, né? Então, é uma relação funcional. Domínio 1, 2, 3, imagem 2, 5, correto. O G é fácil. Diga logo aí o H, que também não significa que seja difícil, mas. Certo. A imagem. A imagem é o quê? É o conjunto um apenas, o unitário contendo um, né? E esse conjunto não está contido no vazio. O vazio está contido nele, mas ele não está contendo no vazio. Porque é falso que todo elemento desse conjunto pertence ao vazio. Afinal, nada pertence ao vazio. Então, ele não está contido no vazio por isso. O único conjunto que está contido no vazio é o próprio vazio. Letra I é função. Hum,
Não, veja, você continua tendo que verificar as mesmas coisas. Se a relação é funcional e se a imagem dessa relação está contida no conjunto que é especificado aí. Aí vem a pergunta, né? O conjunto vazio é uma relação funcional? Primeiro vamos tentar responder se o conjunto vazio é uma relação, para início de conversa. Vamos por partes. É uma relação? O conjunto vazio é uma relação? O que é uma relação? Não, não, não. Definição de relação, a gente viu na aula passada. Tem a ver com par ordenado. Uma relação é um conjunto de pares ordenados. Eu não estou ainda falando de função, certo? É só relação. O que é uma relação? Uma relação é um conjunto de pares ordenados. Todo conjunto cujos elementos são todos pares ordenados é uma relação. Então, eu olho para esse conjunto aí, conjunto vazio. Eu posso dizer que todo elemento do conjunto vazio é um par ordenado? Por que não? Veja que quando eu falo assim, todo elemento do conjunto vazio é um par ordenado, isso é como se eu estivesse dizendo para todo x pertencente ao vazio, x é um par ordenado. Lembra de verdade por vacuidade? Quando você fala assim, para todo elemento do conjunto vazio, esse elemento do conjunto vazio, aí você pode falar qualquer coisa. Todo unicórnio tem 5 patas. Verdadeiro. Todo unicórnio tem 5 patas. Verdadeiro. Por quê? Porque o unicórnio não existe. Aí quando eu falo para todo x pertencente a um conjunto vazio, eu posso falar qualquer coisa, essa afirmação vai ser verdadeira. Então eu posso dizer que todo elemento do vazio é um par ordenado. Verdadeiro. Isso aí. Curva cuidado. Porque não existe nenhum elemento no vazio, então todo elemento do vazio é um par ordenado. Se é um par ordenado, todo elemento dele, então esse conjunto vazio é uma relação. Veja que as regras para o vazio são as mesmas, você não muda nada. Ah, não tem elemento, então agora não vale mais nada. Não, é a mesma coisa. Você continua usando a definição do mesmo jeito. As regras lógicas vão dizer se é verdade ou não. Aí agora eu preciso saber se é uma relação funcional. Aí é que entra a condição de para todo x no domínio haver um único y na imagem, né, no controle domínio. Então vai ser assim: vazio é uma relação funcional se somente se. Qual é a definição de relação funcional? Eu vou dizer se somente se para todo W desse conjunto vazio, se W é igual a xy, pronto. Dizer que o vazio é uma relação funcional significa que para todo par xy lá no vazio, não existe um y' diferente de y, tal que o par xy' pertence ao vazio. Com isso, eu estou dizendo que não existe um x correspondendo a dois elementos diferentes. Tá? Para todo par xy na relação, eu estou dizendo que não existe um outro par, a mesma primeira componente x, porém com outra segunda componente y'. É isso que eu estou dizendo aí. Em outras palavras, para todo w, para todo x e para todo y, se esse w é um par xy que pertence ao vazio, então não existe y' diferente de y, tal que o par xy' pertence ao vazio. É a mesma coisa. De qualquer forma, eu estou dizendo aí, é uma relação funcional, ou seja, não tem possibilidade de um elemento no domínio corresponder a dois no contradomínio. Agora, isso é verdade ou não? Essa afirmação é verdadeira ou não? É verdadeira porque eu estou quantificando sobre elementos do vazio. No momento que eu digo nessa segunda afirmação que eu coloquei aí, nessa última afirmação que eu coloquei aí, para todo W, para todo X, para todo Y, se parará, e W
pertence a vazio, pronto, acabou aí. W é uma variável quantificada universalmente, com para todo W. Se W pertence ao vazio, aí eu não preciso nem ler o resto. Verdadeiro. Verdadeiro. Tá? Isso é uma implicação, né? E o W pertence ao vazio está na parte antecedente. Então é como se você tivesse começando uma implicação com uma condição falsa. Se 2 mais 2 igual a 5, então aí você pode falar qualquer coisa, a implicação vai ser verdadeira. Se você começa falando uma coisa falsa. Então, por isso, o vazio é sim uma relação funcional. Agora eu preciso saber também se esse par ordenado da letra I é uma função. Já verifiquei a relação, é uma relação funcional. A outra condição é o quê? Da imagem está contida no contradomínio que foi dado aí, que é o conjunto unitário contendo 1. A imagem do vazio, a imagem da relação vazia é o vazio, porque você vai olhar para o conjunto como sendo uma relação, vai procurar em todos os pares que são elementos dessa relação, vai pegar a segunda componente desse par, né? Não tem nenhum par, não pega nenhum, não acha ninguém como segunda componente de um par nessa relação, a imagem é vazia. Se a imagem é vazia, vazio está contido em qualquer conjunto, né? Então eu posso dizer que vazio está contido no conjunto unitário contendo 1. Então é uma função. Letra I é uma função com domínio vazio, imagem vazia. Posso dizer também que contra o domínio dela é 1. E funções como essa são muito importantes, inclusive, para entender, por exemplo, por que 0 elevado a 0 é 1. Depois eu chego aí. Vamos na letra J. Função vazio, vazio. Eu já estou dizendo que é uma função. Par ordenado vazio, vazio. É uma função. Então, relação vazia eu já sei que é funcional, né? Já verifiquei aí. É uma relação funcional, uma relação vazia. A imagem da relação vazia é o vazio. E vazio está contido no vazio, ou seja, a imagem está contida no contradomínio, aí então está tudo certo. É uma função também. Letra J. J é função. É função. Domínio vazio. Imagem vazia. O que mais? O domínio vazio. Voltando àquela história de 0 elevado a 0. 0 elevado a 0, vamos falar de conjuntos de funções, né? Se A tem M elementos e B tem N elementos, então o conjunto de todas as funções de A em B tem M elevado a N elementos. É por isso que a gente denota esse conjunto de funções como sendo B elevado a A. B elevado a A, às vezes, é um símbolo usado para conjunto de funções. Significa toda função, todo f que é uma função de A em B. Aí, e como assim, o que eu estou dizendo é que a cardinalidade, ou seja, o número de elementos desse conjunto de funções é m elevado a n, né? Eita, eu errei. Tá errado, tá errado, tá errado. Vou escrever de novo. Eu troquei a ordem aí. Se A tem m elementos e B tem n elementos, então o conjunto de todas as funções de A em B tem n elevado a m elementos. Agora tá certo. Aí, por isso que a gente denota como B elevado a A, o conjunto de todas as funções de A em B. Porque, ó, a quantidade de elementos é o quê? Pega o M, que é a quantidade de elementos de A, e coloca no expoente. Pega o N, que é a quantidade de elementos de B, e coloca na base dessa potência aí, A elevado a B, né? Então, isso é para fazer uma analogia com a quantidade de elementos, que é N elevado a M. Aí,
Isso vale para todo M e N inteiros positivos. Se vale para todo N e M inteiros positivos, por que não dizer que vale também para zero? É razoável, seria razoável dizer que o conjunto de todas as funções do vazio no vazio seria o quê? Seria zero elevado a zero elementos. Razoável, baseado na fórmula que a gente pode demonstrar para todo MN inteiros positivos. Se a gente estende essa fórmula para naturais, incluindo o zero, então seria isso aí, a quantidade de funções do vazio no vazio é zero elevado a zero. Aí eu vou contar agora quantas funções tem no vazio no vazio. Funções do vazio tem uma, que é exatamente essa. Quantidade de todas as funções do vazio, só tem uma função só, que é essa da letra I do exercício aí. Ou seja, esse conjunto de funções do vazio no vazio tem apenas um elemento. Então, zero elevado a zero seria quantidade de funções de vazio em vazio igual a 1. Assim, não tem a menor chance disso aí estar errado. Assim, é uma definição que não é nem sequer controversa. Todo mundo aceita isso aí, não tem quem não discorde disso não. Agora, por que no cálculo a gente diz que zero elevado a zero é uma indefinição? Porque ali não se trata de números, não se trata de pegar o zero e elevar a zero mesmo, é o número zero. Não é o número zero que a gente está falando lá. São limites. Quando se fala em zero elevado a zero, no contexto do cálculo, do estudo de limites e tal, ali você está usando o símbolo zero elevado a zero, não para se referir a um resultado de uma operação com números, mas para se referir a uma classe de limites. A classe de todos os limites da forma limite de f de x elevado a g de x, onde você já sabe que o limite de f de x com x tendendo a p, por exemplo, é zero, e o limite de g de x com x tendendo àquele mesmo p é zero. Sabendo disso apenas, sabendo apenas que os limites de f e g são zero, me diga qual é o limite de f de x elevado a g de x. Não tem como saber com essas informações. Eu posso descobrir com outras informações, aplicando L'Hopital, tirando a forma indeterminada lá, escrevendo de outro jeito, talvez eu consiga calcular esse limite, mas só sabendo que o limite da base e o limite do expoente são ambos iguais a zero, eu não consigo saber qual é o limite da potência f de x elevado a g de x. Então a gente resume isso dizendo que zero elevado a zero é uma forma indeterminada, no sentido de que eu não sei qual é o limite de f de x elevado a g de x, apenas usando as informações de que os limites de f de g são zero. Então é outra coisa lá, não tem nada a ver com o número zero elevado ao número zero. Mas essa explicação, assim, dá todos os motivos do mundo para definir zero elevado a zero como sendo 1. Vamos continuar. Alguém tem dúvida? Se tiver, fale. Então eu vou chamar de função vazia qualquer função cujo gráfico é vazio. Então, por exemplo, essa função do item I, aqui no exercício 1, é uma função vazia, porque o gráfico dela é vazio. Lembra que eu chamo de gráfico, né? Essa relação aqui que aparece na função, eu chamo de gráfico. Então, relação vazia, me diz que a função é vazia. Aí o B não interessa, tá? O B pode ser ou não vazio. Então, no caso, essas duas funções aqui são vazias, porque possuem o gráfico vazio. Quando a relação e o conjunto forem ambos vazios, né? O gráfico e o contradomínio forem ambos vazios, eu vou dizer que a função é a função trivial. Agora, isso aqui é denominação minha aqui, não significa que vai estar em todo o livro isso aqui não. Inclusive, essa definição que eu dei de função aqui como sendo um par, né? Isso aqui sou eu também, eu falando aqui. E tem várias definições em livros, se você for ver, tem várias definições. A mais comum, talvez, seja a definição de função como conjunto de par ordenado mesmo.
alguns autores definem que uma função é meramente uma relação funcional. Não teria um par ordenado, teria apenas o conjunto R aí para ser a função. Por que eu não escolhi usar essa definição? Porque quando for falar de função sobrejetiva, você não consegue definir sobrejetividade se você não souber quem é o contradomínio. É sobrejetivo se a imagem é igual ao contradomínio. Tá aí, qual é o contradomínio? Aí muitos autores não definem o contradomínio, ou ficam sem falar em sobrejetividade, ou adaptam a noção de sobrejetividade, ao invés de sobrejetividade, vai dizer que a função é sobre B, no sentido que, se eu considerar que B é o contradomínio dela, então ela será sobrejetiva. Alguns autores usam assim, principalmente em livros em inglês. Mas eu não gosto desse é sobre B. Sobre B é sobre B. Não gosto. Aí, outros autores fazem o quê? Deixam o contradomínio assim implícito por contexto. Se F, aí escreve assim, se F é sobrejetiva. Quando escreve assim, apesar de estar considerando F como sendo meramente conjunto de pares ordenados, quando escreve assim, fica implícito no contexto que aqui eu estou querendo considerar o contradomínio como sendo B. Aí, então, aqui, nesse contexto, faz sentido dizer que F é sobrejetiva, com relação a esse contradomínio que eu acabei de escrever aí. Muitos autores, a maioria, fazem assim. Dizem que uma função é meramente um conjunto de pares ordenados e, quando precisa falar de contradomínio, coloca assim implícito no contexto. Eu também não gosto disso, porque eu não quero deixar nada implícito no contexto. E outros autores dizem que uma função é uma tripla ordenada, assim, ó. Vai ter o domínio, o contradomínio e a relação funcional do domínio no contradomínio. Eu apenas fiz uma adaptação nessa definição aí. Por quê? Eu tirei o domínio da história porque é desnecessária essa informação, já que o domínio eu posso recuperar pela própria relação. Se eu olhar o conjunto de todas as primeiras componentes na relação R, eu tenho o domínio. Então só preciso de duas coisas, na verdade. É a relação funcional R e é o contradomínio. Pronto. Com isso eu tenho o domínio, tenho a imagem, tenho tudo. E fica ao mesmo tempo tudo assim claro. Eu sei exatamente qual é a função que eu tenho e posso falar sobre objetividade, objetividade, etc. Então, por isso que eu escolhi definir dessa forma. Agora, eu nunca vi ninguém definindo assim. E também essas nomenclaturas que eu estou usando aqui são minhas também, não significa que vai ter em outro lugar, não. Isso é uma coisa comum, tá? Na matemática, assim, não existe como na química, aí o PAC lá, sei lá, que padroniza tudo, você tem que falar de um jeito, tem que escrever de um jeito. Não, na matemática a gente sai fazendo definições assim. Na medida do possível, a gente tenta é, não fazer sair recriando a roda, inventando coisa que já foi inventada, não. A gente tenta pegar definições que já existem, mas quando necessário a gente pode adaptar desde que seja coerente, né, nas escolhas. Uma função f é dita constante se sua imagem é um conjunto unitário. Então, eu dei exemplos de funções constantes aqui. Ó, essa aqui não é constante porque a imagem é vazia. Essa aqui não é constante porque a imagem é vazia. Essa aqui, sim, é constante, porque a imagem tem que ver se é função mesmo, né? Opa, essa aqui não é função, então esqueça isso aqui. Isso aqui não é função, eu não posso falar de função constante, porque não é função. Então esqueça isso aqui. Agora, para essa sim, a imagem é o 2 apenas, o conjunto unitário contendo 2. A imagem é o conjunto unitário. Então, essa função é uma função constante. Algumas notações para funções, né? Escrevemos assim f, dois pontos, a, setinha b, para indicar que f é uma função de a em b. Uma coisa é ser função, outra coisa é ser uma função de a em b. Quando você diz que f é uma função de a em b, além de dizer que f é uma função, você está dizendo que o domínio de f é a e que a imagem de f está contida em b. Aliás, mais do que isso, você está dizendo que o domínio é a e que o contradomínio de f é b, o que inclui também dizer que a imagem de f está contida em b. Tá? Quando a gente diz que é função, está apenas dizendo que é um par ordenado feito de uma relação funcional e um contradomínio para essa relação funcional, mas eu não sei quem é o domínio e não sei quem é o contradomínio. Quando fala que é função de A em B, eu já sei quem é o domínio e quem é o contradomínio. Se f, rb é uma função com domínio A e x é um elemento desse domínio A, então eu indico geralmente por f de x o único elemento de B que é associado àquele x que eu peguei no domínio. Ou seja, f de x representa o único elemento de B
tal que o par xy pertence à relação. Então veja aqui a diferença novamente entre função e f de x. Tem gente que acha que f de x é a função. Não, não é a função não. A função é uma estrutura dessa forma aqui, com todas as informações necessárias para saber o f de x para cada x que eu pego no domínio. A função é a máquina de gerar valores f de x para cada x que eu pego no domínio. F de x são os valores gerados. Essa é uma notação assim quase que universal para esses elementos que são gerados pela função, mas em alguns contextos podem ser usadas também outras notações, como por exemplo f subscrito x. Isso é usado principalmente no contexto de sequências. O que é que são sequências? Sequências são funções cujo domínio é o conjunto dos números naturais, por exemplo. Ao invés de escrever, digamos, uma sequência Azinho, eu não vou escrever A de 0, A de 1, A de 2, etc. Ao invés de escrever assim, eu escrevo A subscrito 1, A subscrito, quer dizer, A subscrito 0, A subscrito 1, A subscrito 2. Assim, onde esse underline aí indica que o número que aparece em seguida está subscrito no símbolo A. Às vezes a gente usa essa notação, mas é apenas uma função. A1, A2, A3, A4. Em outras palavras, eu estou dizendo o elemento associado pela função A ao número 0, o elemento associado pela função A ao número 1. Então, não deixa de ser uma função isso aí. Uma variável que assume valores no domínio de uma função f é chamada variável independente, e se a variável assume valores no contradomínio da função f, então ela é chamada variável dependente, como eu já falei na introdução. Essa notação aqui, nome, variável independente, setinha, começando com tracinho aqui, ó, e resultado, é usada em contextos onde o domínio e ou o contradomínio não são importantes ou já estão claros. Implicitamente você pode identificar quem é o domínio e ou o contradomínio. Ou seja, por exemplo, a função f, aí eu não digo quem é o domínio ou o contradomínio. Eu só explico aqui como é que funciona a regra de associação. Eu só digo que cada x vai ser associado a essa expressão aqui. Não falei domínio, não falei de contradomínio. Às vezes a gente escreve assim quando eu não quero falar de domínio contra domínio aí, para simplificar a linguagem, por ser irrelevante, por já estar claro no contexto quem é o domínio contra domínio. Agora, nota a setinha que eu estou usando aqui, ó. Não é esta aqui. Uma coisa é esta, outra coisa é esta aqui, ó. Quando a gente escreve assim, a gente está apenas dizendo cada x vai se transformar nesse carinha aqui. Cada x no domínio vai ser associado a esse carinha aqui no contradomínio. Essa setinha, portanto, serve para separar valor de entrada e valor de saída. Enquanto que a primeira aqui serve para separar domínio e contradomínio. Então, em outras palavras, quando você escreve assim com essa setinha, você está dizendo que esse é o f de x que eu quero. Esse cara é o f de x associado a esse x. Inclusive, às vezes, a gente dispensa o próprio nome da função e escreve apenas assim, ó. A função que manda cada x em algum domínio, que eu não quero especificar qual, nessa expressão aqui dependendo de x. Isso é comum quando você não quer ter o trabalho de dar o nome para a função ou de especificar domínio contra domínio. Uma lei de formação é qualquer equação que define a correspondência estabelecida por uma função entre elementos de seu domínio e os resultados correspondentes no contradomínio. Por exemplo, eu posso dar como exemplo de lei de formação, deixa eu voltar lá no início. Aqui, ó, isso é uma lei de formação. É uma equação que estabelece aqui a correspondência entre valores do domínio, né, e do contradomínio. Para cada x, um único y. Então, isso aqui é uma lei de formação de uma função aí que eu posso definir a partir dessa equação. A gente pode definir funções de forma concisa com essa notação aqui, ó. Aqui você escreve o nome da função, aqui você diz quem é o domínio,
Aqui você diz quem é o contra-domínio. Veja que tem a setinha entre, né, o domínio e o contra-domínio aqui, que é diferente da outra. É a setinha simples e a outra tem um tracinho no início. Aí quando é setinha simples, você escreve domínio e contra-domínio, de um lado e do outro. E o nome da função aqui. Aqui embaixo você vai escrever variável independente da função, que assume valores no domínio, né? E aqui você escreve o f de x, que seria o resultado, ou a lei de formação. Você vai dizer quem é o f de x, quem é, para cada x, o resultado que essa função vai associar. Então, por exemplo, aqui, ó, f de n em n sem o zero, dada por x vai em f de x igual a x unido com unitário contendo x. Então, por exemplo, com isso eu estou dizendo que, lembre-se que n é 0, 1, 2, 3, 4, etc. Sendo que eu estou vendo o 0 como vazio, o 1 como sendo conjunto que contém apenas o 0 como elemento, o 2 sendo 0, 1, 3 como sendo 0, 1, 2, e etc. Então, veja que a função está bem definida, porque para cada x natural, quando eu fizer união desse natural com unitário contendo esse natural como elemento, o valor gerado vai ser também um natural, sendo que não pode ser zero, nunca. Por exemplo, note que para essa função daí, f de zero significa vazio unido com unitário, que contém o vazio como elemento. Em outras palavras, é zero unido com 1, é 1. F de zero é 1. Aí você vai verificar, pode verificar aí, verifique como exercício. Que f de 1 é 2, que f de 2 é 3, que f de 4, ou f de 3 é 4, etc. Então você tem aí a função sucessor, né? Para cada x, soma 1. Só que eu não sei o que é soma, aqui na nossa teoria eu ainda não falei em somar, por isso eu estou fazendo desse jeito. Então, em outras palavras, essa é a função sucessor. A função sucessor gera o quê? Gera números naturais, só que são números naturais sempre não nulos. Então a função está bem definida, porque você percebe que o contradomínio realmente pode ser tomado como naturais sem os zeros, não causa problema nenhum, a imagem vai estar realmente dentro desse conjunto. E, enfim, está bem definida a função em todos os aspectos. Eu vou encerrar aqui a aula, se alguém tiver dúvidas pode falar, porque não vai dar mais tempo de explicar. Mas, alguém tem dúvida? Pronto, então a gente continua na próxima aula a partir daqui. Deixa eu só ver aqui quantos slides eu cobri hoje. Estamos no início ainda desse material, mas vamos lá. Uma hora a gente chega. Até quarta-feira. E o material, fique de olho lá no site, viu que eu estou postando o material lá. Até mais.